Bom dia, Maria Clara. E aí, tá calor aí, pessoal? Bom dia, Du. Eu tô com o ventilador ligado, não sinto ele não. Bom dia, Dona Piva. Bom dia. Tem Hoje gente que não vai ficar aqui hoje. não, tá muito Ele já calor, foi dormir, né? Piva? Ele estava dormindo em pé aqui, eu pedi pra Tati tirar ele e levar ele lá, ele tá dormindo. Esse tempo dá muita moleza. Dá. Eu não O frio aguentei deixa a hoje, eu gente coloquei mole, o uma calor também. regatinha. Coloquei uma regatinha hoje porque eu tô morrendo de calor. Tá bem quente. O Domingo frio a fez gente não muito quer calor. fazer nada porque tá frio. A gente quer ficar só debaixo das cobertas. E no calor tá muito quente pra fazer alguma coisa. O frio até que tô mais animada, mas o calor, pelo amor de Deus, acaba com a gente fica com mal-estar. Eu gosto do frio Domingo, no dia a dia. domingo a Também minha prefiro casa aqui clima estava mais fresco. insuportável de quente. Você não podia abrir as portas porque estava ventando que nem não sei o quê. Aí, que o calor, um sol que estava torrando. Ontem me deu até uma animada, começou a chover, acho que era umas 6 horas da tarde, me deu até uma animada. Aí depois logo parou. Mas acredito que talvez aí, né, vá continuar, né? Outubro geralmente sempre chove muito, muito. Eu falo por experiência própria. Meu aniversário é no meio do mês, sempre tá chovendo. Nunca deu certo eu fazer alguma coisa porque sempre tá chovendo muito. Quando eu Então, era sempre pequena, penso eu ficava bem, muito triste. vai chover. Pode ter Quando eu era certeza disso. pequena, eu ficava muito triste, porque no meu aniversário sempre chovia. E não dava pra fazer nada, porque começava a chover do nada e não parava mais. Aí agora eu quero que chove, já que eu já tô em casa mesmo. Né? Não vai mudar nada, então deixa eu chover. Pessoal, a gente vai continuar hoje lá em Ciências Sociais, tá? A nossa atividade avaliativa é sexta-feira. Então, é muito calor, Du. A gente vai continuar aí falando sobre o capítulo 8, ações sociais, tá? E relações sociais. Então, hoje a gente vai dar continuidade aí, andamento nesse conteúdo aí, na apostila de ciências sociais, tá? Então, na aula passada, nós tivemos aquela bela apresentação do Marx, né? Falando sobre a violência, e foi bem polêmica aí, porque vocês levantaram um monte de outras situações. Foi muito bacana. Hoje, então, a gente vai continuar, tá? Falando aí dentro das relações sociais, um pouquinho de tudo que foi dito e a gente vai continuar aí o conteúdo. Então, lá na página 176, nós já vimos sobre ações sociais, tipos de ideais. Ih, você Tá? pode desligar o microfone? Nós vimos aí Obrigada. o Max Weber, né, com as teorias aí dos tipos de ideais. Na página 178 aqui, ó, nós fizemos a reflexão sobre como que é o comportamento humano em relação às práticas capitalistas e a ação afetiva, que a gente ficou discutindo bastante, né, sobre as relações afetivas aí, como elas são feitas através dessas relações sociais. E hoje, gostaria que vocês abrissem lá na página 180, colocasse a data de hoje, 29/9/2020, tá? Então, aqui a gente vai começar aí a aula de hoje aqui. Certo, galera? Nessa página. Página 180, módulo 22, tá? Então, para a gente começar a aula de hoje, eu vou compartilhar aí com vocês um negócio que vocês já conhecem, mas talvez não essa mensagem. Espera um pouquinho, tá? Eu compartilhei com vocês um vídeo do Augusto Cury, que é conhecido aí de vocês da Escola da Inteligência, né? E ele fala um pouquinho sobre emoções. Lembra que a gente parou na aula passada falando sobre as ações afetivas? Tá aqui, ó. Então, a gente vai retomar daí. E aí, eu gostaria que vocês olhassem aí, ouvissem a mensagem dele. E logo em seguida, a gente continua aqui, tá? Só vou desligar meu microfone, porque eu também vou ver o vídeo agora, tá? É 2 minutinhos aí, ok?
Relações sociais. Você pode conviver ter um problema. Animais não nos frustram, mas as pessoas próximas nos decepcionam. Animais não nos machucam, a não ser fisicamente, mas as pessoas próximas, como nossos filhos, nossos alunos, colegas, ou parceiro e parceira, podem nos machucar no mais cálido e importante território, o território da emoção. Animais não nos traem, mas as pessoas mais íntimas podem nos trair. Animais não nos criticam nem caluniam, mas as pessoas que nós apostamos tudo que nós temos podem nos virar as costas. Mas nem por isso construir relações é algo belo. Não tenha medo de se relacionar. Agora, o que você deve aprender é ser um bom mercador no território da emoção. Não compre aquilo que não te pertence. Se alguém te ofender, se alguém te rejeitar, criticar, caluniar, trair, não compre. Porque o pensamento, não sei se você sabia, é virtual. Se você não permitir, se você aprender a filtrar estímulos estressantes e proteger a sua emoção, o estímulo de fora não pode te invadir. Mas se você não tiver um eu que dá um choque de lucidez e não tiver um eu que compreenda que o pensamento do outro é virtual, você vai materializá-lo. Aí a sua emoção se tornará terra de ninguém. Qualquer crítica, perda, qualquer estímulo estressante vai invadi-lo e transformar a sua psique num deserto de tensão, numa fábrica de ansiedade. Portanto, saiba dessa ferramenta que eu abordo nos meus cursos e nas minhas conferências, inclusive para os meus alunos do mestrado e doutorado de várias áreas. Pensamento é virtual e o eu deve dar um choque de lucidez para não comprar aquilo que não te pertence. E aí, pessoal? Já viram? Oi, Rafa, desculpa a demora, minha internet caiu. Ok, Trinca, tem o vídeo aí que nós acabamos de ver, vamos discutir ele. E aí, Tá vocês bom. continuaram aí? Terminaram? Sim. E aí, vamos lá falar um pouquinho de tantas coisas lá que ele aborda sobre as emoções, né? Ele fala assim, num tom mais para nos acalmar, etc e tal. Mas e aí, o que vocês entenderam da mensagem, pelo menos principal, que ele retrata, que ele aborda? Quem gostaria de falar? Acho que posso. Sim? Mesmo que as pessoas tenham capacidade de nos machucar com simplesmente palavras, a gente não pode deixar que isso nos abale. E a gente precisa ter relações com as pessoas. Se a gente simplesmente críticas não construtivas, tá? Ofensas que não vão ajudar em nada. Se a gente consentir com elas e levar elas pra gente, a gente vai sofrer muito mais do que simplesmente deixar pra lá. Real, né, Manu? Isso a gente só vai aprendendo com as situações quando vão acontecendo, né? E a gente vai lidando com elas no dia a dia. Diga aí, dona Piva. São as cicatrizes que vai marcando a vida da gente, porque cada coisa que acontece, por mais que você larga para lá, ele vai formando cicatrizes. É igual um vaso que quebrou. Ele quebra, eu posso remendá-lo, eu posso colar, mas nunca vai ficar a mesma coisa. Então, sempre tem uma cicatriz, tem uma marca que fica. Então, a gente precisa fazer de tudo para não magoar as pessoas. Porque, uma vez magoado, nunca volta a ser a mesma coisa. É igual um espelho. Se ele for quebrado, ele não reflete a mesma imagem nunca mais. Por isso que ele fala sobre a fidelidade, né? Sobre as relações que as pessoas têm, de modo geral, tá, pessoal? Eu falo em relação ao pai e a mãe, aos amigos, ao professor, a um relacionamento amoroso, não importa, né? A questão em si é a desconfiança aí, desrespeito,
né, quebrar, então, esse laço, esse elo aí vamos dizer assim, de reciprocidade, igual tá falando aqui, na primeira página de vocês, logo no primeiro parágrafo, ele já aborda a questão da reciprocidade, né, que muitas vezes as pessoas falam assim, porque a pessoa me tratou assim, eu vou tratar ela assim também, né, porque ela me xingou, eu vou xingar também, porque ela me ofendeu, eu vou ofender também, e nem sempre, né, como Augusto Cury coloca lá, é dessa forma que nós temos que fazer, não para a gente ser o santo, a santa, não, para nós ficarmos bem com a gente mesmo, né, porque a gente, antes de responder uma ofensa, antes de tratar o outro com qualquer atitude ríspida, é melhor a gente refletir, para depois não acontecer com o exemplo que a dona Piva falou, né? Porque você vai lá, quebra, depois é difícil consertar. E quem mais nos ofende? Quem mais nos critica? Quem mais leva todas essas situações, problemas, né, no dia a dia? É justamente quem mais a gente ama, que são as pessoas que convivem com a gente, né, conosco. Então, assim, muitas vezes a gente fica irritado, indignado, né? Nós ficamos aí tristes, abalados por alguma coisa que alguns dos nossos, né, da nossa convivência, acaba nos ferindo, nos magoando, ou então a gente acaba interpretando de uma forma não construtiva até então, como a Manuela falou. Mas são essas pessoas que de verdade, que por mais que possam falar de uma forma meia indevida ou né, direta, ofensiva, mas no fundo, essas pessoas é que realmente quer o nosso bem, quer o nosso crescimento, né? Que às vezes a pessoa talvez não soube se expressar, não usou o tom de voz adequado, né? Então a gente tem que refletir Às e vezes saber se colocar. às vezes um momento de raiva ou de que você não está bem, você acaba falando alguma coisa que você magoa a pessoa. Então, é tudo às vezes, então por isso que a gente tem que, antes de falar, tem que pensar muito bem o que vai falar. Então, e às vezes no impulso a gente fala. Isso mesmo, com certeza, né? E o próprio sociólogo que nós estamos trabalhando desde a aula passada, o Max Weber, né? Ele coloca isso, que os indivíduos, eles criam expectativas, né? Nessas relações com os outros na sociedade. Aí o Augusto Cury, eu acho tão legal que ele já começa falando assim. Então, pessoal, às vezes um animalzinho, eles não vai maltratar a gente, eles não vai ofender a gente como um ser humano, né? Por quê? Justamente porque nós estamos de igual para igual e nós sabemos identificar tudo isso. Se nós damos amor, damos carinho, compreendemos o animal, tipo, ficamos bravos com ele ali naquela hora que ele fez algo indevido, mas depois passa isso, porque também não pode acontecer com seres humanos, né? Nós também temos que refletir, tem que passar raiva, né? Colocar aí a cabeça no lugar para poder compreender que talvez aquela situação que aconteceu foi mediante a um monte de agentes externos, né, que podem ter aí proporcionado a situação conflitante aí em questão, seja ela qual for, tá? Nós estamos trabalhando aqui com questões hipotéticas, tá? Então, aí, continuando no texto, ele fala assim, que as relações sociais efetivam-se quando muitos indivíduos no interior de um grupo social ou da sociedade em geral agem articuladamente mobilizados pelos mesmos motivos e significados aí, conferindo sentido idêntico às suas ações, estabelecendo uma certa interação definida como reciprocidade entre os indivíduos. E é através dessa dinâmica, então, que foi surgindo, então, a evolução das relações sociais. Então, gente, sempre existiu relação social desde que o homem existe, né? Desde que existe um convívio aí de um com o outro. Isso é uma sociedade, tá? A relação social aí é quando tem a relação com o outro indivíduo, tá? Com outro ser humano. Então, a gente vê que há muitas formas, né, de convívios que muitas vezes são mal interpretados, são mal julgados, né? Ou então são criticados, apontados aí certos dedos, né? E são aí então subjugados como o certo ou como o errado, mediante aquilo que a pessoa pensa, criando padrões na sociedade
para padronizar um estilo, um modelo e às vezes até para excluir outros, né, e inferiorizar outros. Então a gente vê aí que tem um monte de situação, né, que vai interferindo aí diretamente nessas formações, dessas relações sociais. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá dando para compreender? Alguém queria fazer alguma colocação aí nesse começo? Ou alguma observação a mais aí sobre as falas do Augusto Cury? Diga aí, galera. Vocês estão muito quietinhos. Foi muita prova? Uhum. Teve o que hoje? Inglês e geografia. Pai eterno, hein? Deus abençoe. Quinta-feira é pior, é matemática e ciências. Ixi, aí também a coisa foi pra lá de... Nossa, só Jesus na causa. Inglês é Deus na sorte, é the books on the table, de onde vai, e a gente vai. Hoje eu até brinquei com a Karina, ela colocou o negócio lá no status dela e eu peguei e falei assim, traduz esse troço aqui pra mim, que eu não sei o que você escreveu. Aí ela tava rindo. Bom, um dia, quem sabe, né? Eu crio coragem, vergonha na cara e vou aprender um pouco de inglês. Eu sei bastante espanhol, mas... Quando você é obrigada, você vai. Sim, É o caso meu com o Gui, porque eu odeio inglês, mas eu tenho que ir, porque eu tenho que fazer do Gui. então... E eu tô bem numa zona de conforto, né? Porque minhas duas primas que moram, uma em Utah e a outra em Orlando, vivem me chamando pra ir pra lá. E aí eu falo assim, tá bom, o dia que eu for não preciso fazer nada, porque tem elas que falam, entendem, então aí vou saber me comportar muito bem lá. Então, fico criando assim, esse Vai nessa. conformismo, comodismo. Faço mímica, dá tudo certo. Assim, um sorriso no rosto, a gente vai em todo lugar. Mas é muito necessário. Aí a Rafa chega lá. Onde é que fica a padaria? Sei lá das quantas. É a Rafa. Só um joinha, assim. Eu vou perguntando. Eu entro no aplicativo do celular, falo e mando ele traduzir. O que eu quero. Hoje tem tecnologia, Bega. Só a menina astuta. Se a bateria acabar, já era, né? Aí danou-se, né? Aí, Manuela. Aí eu entendo, né? E compreendo tanto que faz falta. Conectar fio, Bluetooth, tomada. Tomada. Tomada assim, pra colocar. Carregue Pega, tomada. assim, ó. Né? Ai, gente, vamos brincar, né? Mas é Smartphone. isso mesmo. É carga, energy. É que eu tinha duas opções, né? Inglês e espanhol. E aí eu fui na que eu gostava mais, né? Que era espanhol. Então, quem sabe um dia agora eu faço a outra. Que eu não gosto tanto, né? Mas é necessário. Mas Eu acho que o espanhol se torna ainda mais difícil do que o inglês, por ser parecido com o português, aí você mistura. Eu amo. Eu vivo assistindo as coisas tudo em espanhol. Vivo falando em espanhol. Rafa, assiste em inglês. Então, você vai aprender um monte de coisa só assistindo série. Não. O negócio é igual eu falei pro Trinca. O bagulho não é estudar inglês, não. O bagulho é jogar Magic. Você compra as cartas em inglês, tá tudo certo. Você acha que eu tiro nota, não. Mas você acha que eu faço a prova como? Claro! Eu... Fala pra mim quando aparecer aí, por favor. Apareceu. Apareceu, tá tudo Um certo. monte de pessoa Isso. Então, as relações sociais aí, né, é o conjunto de pessoas juntas, né, convivendo aí em sociedade. E aí a gente vai discutir algumas abordagens de como que o homem ele se torna, então, um ser social, tá? Então, aqui quando eu falei para vocês aí, duas ou mais pessoas já é a referência de uma sociedade, é justamente por isso mesmo, tá? A sociabilidade, a capacidade natural da espécie humana de viver em sociedade, a gente chama de sociabilidade. Deixa eu ver quem tá chegando agora, peraí para me adicionar. Felipe Ribeiro, era só um momento, que eu tenho que sair de uma tela e entrar na outra. Voltando. Voltando, travando. 1, 2, 3. Vocês estão me ouvindo, gente?
Sim. Ok. É que trava, tá travando aqui. E a socialização é um processo de integração desses grupos aí, assimilando o quê? Os hábitos, as regras, o costume, tá? E a característica de cada um. Pieter Berger, então, ele fala que o processo pelo qual o indivíduo aprende a ser membro de uma sociedade é desde o início da vida, né? Com a própria família. Então, o homem, ele já se identifica um ser social por conta das relações familiares, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de relações sociais aí, tá? Nos grandes centros urbanos, o tribalismo se tornou uma das formas de expressão dos novos tipos de sociabilidade. Por exemplo, tá? Esses novos grupos que apareceram aí no decorrer do tempo são os punks, skinheads, as torcidas organizadas de futebol, as gangues de periferia urbana. Então, nós podemos dizer que esses são novos grupos que desenvolvem novas relações sociais? Sim, tá? Sim. Independente se você julga certo ou errado, tá? Então, nós estamos analisando as relações sociais. Então, de uma forma ou de outra, todos esses agrupamentos que existem são, então, formados através do gosto que as pessoas pretendem ou têm em comum, né? Do estilo de vida, da linguagem, do estilo musical, vamos pegar aí, por exemplo, e assim sucessivamente, tá? Então, essas pessoas vão se organizando em grupos, em sociedade, de acordo com aquilo que eu falei anteriormente, né? Com as suas vontades, com as suas ideologias e tudo mais. Aí nós temos o isolamento social, né? Mas vem cá, essas relações sociais, elas só acontecem se tem interação com outras pessoas. E aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês. E o isolamento social, né? A falta, a ausência dessas relações sociais, por exemplo, é o que nós estamos fazendo hoje. Realmente nós estamos em isolamento social? Eu acredito que não. Isolamento social, não, porque olha aqui onde nós estamos. Nós estamos tendo uma interação social, né? A maioria de nós ainda tem relação com nossa família, que é o primeiro grupo social. Sim, com a nossa família, os nossos amigos através da comunicação, da tecnologia, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente está se vendo aqui pelo Meet, né? Então, assim, está se ouvindo. Então, de uma certa forma, esse isolamento social realmente pode acontecer de uma forma física se não tiver nenhuma outra forma de contato. É que no mundo atual no qual nós vivemos, nós criamos e desenvolvemos ferramentas que facilitam, né, essa convivência uns com os outros. Mas isso não acontecia antigamente, viu, pessoal? Então, por isso que aqui aparece para vocês a questão do isolamento social, tá? E o que a gente acaba vendo e ouvindo muito na televisão. Acaba não sendo porque essas pessoas também, antigamente, não tinham televisão, né, para ter as informações e etc e tal. Diga, dona Piva. O exemplo lá do filme O Náufrago, do Tom Hanks, lá que ele fica isolado. Aí sim, ele ficou isolado. Isso. Que aí ele sentiu a necessidade de alguém, que ele usa lá a bola como Wilson. sendo o Wilson, né? Então, aí ele sentiu uma necessidade. Aqui, a gente querendo ou não, a gente está no isolamento, mas não totalmente, porque a gente está em relação com a nossa família, nós estamos pelo contato através do meio aqui social, como a gente está aqui pela internet, mas a gente está se comunicando. No caso dele, ele ficou totalmente isolado. Então, aí ele cria uma necessidade, ele criou uma forma dele poder se comunicar, dele conversar. Aí ele sentiu uma necessidade. Então, eu pensaria aí nesse. Isso mesmo. Então, todas essas colocações aí da dona Piva é real, né? A gente pode analisar o isolamento social aí, sim, se não tiver nenhum contato, né, devido aí com outras pessoas. Aqui nós estamos vivendo esse momento atípico, né, de pandemia, e realmente, por mais que nós
estejamos aí longe um dos outros, isolado, mas não é totalmente um isolamento social, né? Como é colocado aqui, ó, a ausência de contatos sociais, atitudes de ordem social podem envolver diferenças culturais, como as de costume, de hábitos de vida, entre dois grupos ou a impossibilidade de comunicação em razão das diferenças de língua. O preconceito racial, religioso, de sexo, tudo isso faz com que aconteça isolamento social, viu, pessoal? Tendo como exemplo o antissemitismo, que era contra os judeus, o apartheid, que era contra os negros, né, na África do Sul, a timidez, o preconceito e a desconfiança também pode levar o indivíduo ao isolamento. Então, as pessoas ficam pensando assim, ai, mas isolamento social é só agora o momento da pandemia. Não, nós temos várias atitudes aí, como tá aí no slide para vocês, que eu acabei de ler, que todas elas envolvem isolamento social, né? A gente vê quando as pessoas realmente estão passando por uma doença depressiva, né, ligada aí às emoções, que não sabe administrar, essa pessoa, ela se priva às vezes de alguns julgamentos, né? E ela acha que se isolando sozinha, ela vai conseguir resolver. E aí, então, você pode observar o comportamento dessa pessoa, né, de modo geral, das pessoas de modo geral. Elas se isolam nos seus quartos, né, dentro da sua própria casa, acontece o isolamento, mesmo ela tendo contato com outros parentes, né. Então, a gente vê aí que é esse distanciamento de se ter uma relação social, tá? Então, quando a pessoa é muito tímida e não quer conversar com as outras, não quer participar, também é um isolamento social, tá? Então, o tema aqui, da questão aqui em jogo no nosso capítulo, é que o isolamento social é esse distanciamento, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente vê na televisão falando que nós estamos num isolamento social. Sim, estamos, mas não totalmente, né? Então, porque a gente tem hoje a tecnologia ao nosso serviço, né? Essas ferramentas aí digitais que nos auxiliam. Mas em situações mesmo com tecnologias, tem jovens que se isolam. Vou pegar aí exemplo de vocês mesmos, tá? Que nem eu estava falando anteriormente. Dentro da própria casa tem o isolamento social, aonde, por exemplo, o jovem, ele fica só trancado no quarto, só jogando videogame, vem a família para almoçar, para tomar café, para jantar, ele não quer socializar, ele não quer participar das refeições, ele não quer conversar com a família, não quer sentar na sala e assistir um filme juntos, né? Não quer discutir sobre nada. Então, a gente vê que as atitudes podem ser de isolamento, sim, social. Diga, dona Piva. No nosso caso aí da pandemia, nós estamos num distanciamento social e não no isolamento. Então, o isolamento, quando você isola tudo, você totalmente. Agora, nós estamos num distanciamento. Nós não estamos deixando de conversar. É diferente, né? Isso mesmo. E daí em diante a gente vai observando que essas formas com que vai acontecendo dentro desses contatos sociais podem gerar ou não outros impactos. Vamos ver aí, ó. No próximo slide fala, ó, contatos sociais. Meios através dos quais as pessoas estabelecem várias relações sociais, criam laços de identidade, formas de atuação e comportamento. Então, a gente tem o comportamento e o contato primário, como eu disse para vocês, que é família, vizinho, escola, né? Essas experiências iniciais. Secundário é com contatos impessoais, né? Então, por exemplo, com o passageiro, cobrador, cliente caixa do banco, né? Com o meio do qual você convive aí, certo? Então, por meio de cartas, telefone, e-mail, isso são contatos sociais secundários, né? Que a gente tem aí no dia a dia a todo momento, em várias situações também. Os tipos de contatos sociais, de acordo com as situações de vida, tem aqui o exemplo do lavrador camponês. Vive num ambiente comunitário, no qual as pessoas se conhecem e executam as mesmas atividades. O lavrador mantém relações com familiares, vizinhança, numa comunidade com padrões bem mais uniformes.
prevalece com os contatos primários, né, da família. Mudanças em sua vida tendem a ser menos intensas. Ele não se arrisca muitos outros convívios, né, porque ele permanece sempre no mesmo lugar. Já o tipo de comportamento aí social, no caso aqui da situação problema, um executivo, um empresário, vive num ambiente instável e muito movimentado, diminuição dos contatos primários, ou seja, se afasta mais da família, se afasta mais dos colegas, porque fica a maior parte do tempo tendo relações secundárias com as outras pessoas, né? Que as de negócios, de trabalho, né? Relações nos centros urbanos tendem a ser mais fragmentadas e impessoais e bem individualista, né? Geralmente aí, principalmente empresário aí do mundo corporativo, tem um distanciamento realmente da família, porque passa a maior parte do tempo aí no mundo dos negócios. E essa interação social vai acontecer aí através dessas trocas de experiência, como é colocado aí para vocês, tá? Então, interação social, troca de experiência e conhecimento, podendo modificar os comportamentos das pessoas envolvidas aí. A interação é o meio através do qual ocorre a socialização. Então, a gente tem lá, de um indivíduo para outro, de um indivíduo para um grupo, de um grupo para outro grupo. Essa interação social ocorre através de um processo de reciprocidade e por meio de interatividade. Então, a gente vê que as relações sociais, como eu disse para vocês no comecinho da aula, de um indivíduo para outro já é uma interação social, tá? Não precisa estar num grupo para ser chamado de sociedade. Tudo bem, pessoal? Sinaliza para mim se vocês estão ouvindo, estão entendendo. Sim. Ok. E aí, então, a gente vê no esqueminha aqui, né, que a interação social que gera algumas mudanças e alguns movimentos. Então, nós temos tipos de processos sociais. Temos os associativos, que está em azul para vocês, e o dissociativos, que está em vermelho. Então, aqui, associativos é por meio de cooperação, acomodação e assimilação. Vou dar exemplo já já. E o dissociados através de competição e conflito. Então, vamos pegar. Os associativos acontece muito, por exemplo, com os amigos, né? Aí, vamos dizer, um amigo está passando por um problema de saúde, né? E aí tem que se afastar da escola, e a sala, 2 ou 3 alunos lá, acaba cooperando. Ó, a gente vai revezar, a gente vai pegando todos os conteúdos, eu tenho mais habilidade, eu vou passar para ele, eu vou explicar e vou colaborar, né? Então, são um tipo de relações associativas, acomodação e assimilação. Então, por exemplo, a gente pode pegar também exemplos na própria família e de grupos de amigos, tá? Esses associativos é o quê? Dentro das acomodações e da assimilação. As pessoas proporcionam esclarecimento, melhorias de convivência, na realidade podem até, vamos dizer assim, que interagir mais com essas pessoas, trazer um certo conforto para que ela se sinta melhor relacionada e aceita dentro do grupo, tá? Então, vamos pegar uma situação aí que aconteceu, acho que muitas vezes com vocês ao longo do tempo, né? Quando um amiguinho novo chega na sala, né? Então, vocês fazem aí, então, essa recepção, né? Essa acomodação desse colega aí, então, acolhendo, tá? A dissociativos é a competição e o conflito, é totalmente o oposto de tudo isso, né? É o querer ser melhor, o se destacar, o passar por cima de tudo, de todos, né? Nunca deixar as pessoas expor as suas opiniões, não aceitá-la, ter aí o conflito, a intriga, a discórdia e tudo mais. Então, a gente sabe que tem relações aí sociais das duas formas. Os processos sociais ou processos associativos estabelecem formas de cooperação, convivência e consenso no grupo. Geram, portanto, laços de solidariedade. Já os dissociativos estão relacionados à forma de divergência e oposição, através do conflito, que podem se manifestar de modos diferentes. Então, vamos olhar aqui as situações, olha. Vamos pegar aí os dois jumentinhos aí. Os dois burrinhos, né? Os dois jumentinhos, ó. Então, a gente tem aqui, tem comida de um lado e do outro, né? Aqui nós poderíamos dizer que esse trabalho aqui está sendo
Dissociação ou associativo, classe? Nesse primeiro exemplo. Dissociação. Dissociação. E no de baixo? No último seria associativo. Todo tempo aqui, ó, se a gente vê, eles estão querendo aqui, ó, um puxa pro lado, Aqui, ó. puxa pro lado, puxa pro Os outro. 3 primeiros são dissociativos. Aí pra baixo eles começam a ter uma relação associativa. Eles começam a ir pro mesmo lado. Eles percebem que do outro jeito não funciona. Aí ele está numa situação de conscientização. Aí depois eles vêm aqui, ó, e começam a trabalhar no seu, depois a gente come no meu. E aí, Ou seja, o burro é inteligente e não burro. sim, muito boa. Meu avô fala isso, que o burro é um animal muito inteligente, não é burro. Não Sim. sabe por que é o nome. E sempre burro quem pensa que ele é burro. Ensinar, né? E sempre está associado a nos ensinar. Meu pai dizia que burro é quem pensa que o burro é burro. Então, olha na Bíblia a importância dele, né? Com Jesus aí. Quem é cristão sabe o que eu tô falando, né? Tinha tantos animais, né? Ele escolhe justamente ele para mostrar, né, para algumas pessoas que acabam às vezes não valorizando. Mas é isso aí, viu, Bega? Você foi firme e forte na colocação. É bem isso. Então a gente vê aí dentro do exemplo, né, que é que quando eles percebem que o negócio não dá certo no conflito, eles vão conversar, né, e vão aí então criar estratégias para hora então se alimentar num, hora se alimentar no outro, que é a melhor forma, né, de conversa para minimizar aí os conflitos, solucioná-los. Então, o processo social é de cooperação. A interação através do qual as pessoas e grupos e comunidades atuam conjuntamente para um mesmo fim. Foi então o que o Augusto Cury falou no começo da aula, tá? Nós sabemos que as pessoas são diferentes. Elas vão nos magoar, nos chatear, vão falar coisas indevidas, coisas que vão tirar aí, às vezes, até a nossa paz, né? Mas nós temos que compreender isso dentro de todo um processo. E aqui tem a cooperação direta e a indireta. A direta, através das ações nas quais as pessoas trabalham juntas, como, por exemplo, o mutirão. Teve uma festinha na escola, vamos juntar todo mundo, pegar as coisas, e aí a gente limpa muito mais rápido, né, do que só uma ou duas pessoas que é responsável pela limpeza fazer tudo isso. Então, se tiver a cooperação, acaba mais rápido e aí todo mundo pode depois ir embora, interagir, brincar, conversar, etc. e tal. A indireta, mesmo atuando em atividades diferentes, as pessoas indiretamente uma das outras, né, pois não são autossuficientes. É o exemplo do médico, do lavrador. O médico necessita de alimentos para ser produzido pelo lavrador. Então, ele precisa dos alimentos que é produzido pelo lavrador, que está no campo. E ele está na cidade, trabalhando, prestando serviço, né? E a necessidade dele é de prestar o serviço. Então, pode ser que um dia esse lavrador que plantou e alimentou esse médico precise do serviço dele. Por isso que a gente tem que falar de novo sobre isso. Que todas as pessoas precisam sim uma das outras. Todas as pessoas precisam uma das outras. Que não tem como as pessoas falarem assim, eu vivo sozinha nesse mundo. Você não vive diretamente. Eu posso fazer o isolamento? Pode, indiretamente não. Porque você vai precisar de outras pessoas. Por exemplo, eu não vou sair e tal, mas você não precisa do entregador de pizza, você não precisa do rapaz que trabalha no médico vir trazer teu remédio, né? Nós estamos convivendo com as pessoas de forma indireta, mas estamos. E aí, para finalizar... A única forma da pessoa se isolar completamente é se ela for pro meio do mato numa cabana sem energia. Sim, Manu. Sim, mas aí não vai conseguir também viver muito tempo. Vai criar estratégias aí para poder, então... Mas ele não pode usar nada. Celular, porque celular usa satélite. Sim. Nada. Ele não ele vai pro meio do mato, sem energia, sem nada. Produzido Só por alguém. assim, pra ele ter isolamento completamente. Ele tem que ir literalmente pro meio do mato, não usar absolutamente nem cama. Ele tem que dormir no chão, porque a cama foi alguém que fez. Pois é, né, Lima? E aí a gente vê que isso é uma condição muito complicada, né? Muito difícil aí, né, na sociedade.
Então, a gente vê que essa competição, que é a interação que implica uma luta de objetivos aí, quando a competição viola algumas normas, a gente vê um conflito e esses indivíduos aí disputando entre si, resultados podem não ser igualmente obtidos aí pelos dois lados. Então, a gente vê que esses processos sociais podem acontecer de diversas formas, através do conflito, por acomodação ou por assimilação. Então, a gente vê aí alguns exemplos. O conflito social é um tipo que interage e desenrola no tempo que provoca algumas mudanças. A acomodação pode ser, no caso aí, né, da escravização aí dos povos vencidos ao longo do tempo. E a assimilação aí mais específica de um conflito social. Por exemplo, quando o imigrante vem para cá, integra uma sociedade a qual o acolhe, né? Então, olha só, pessoal, a gente hoje falou aí sobre a primeira parte das relações sociais, tá? Depois a gente vai prosseguir mais adiante falando de outros assuntos, que é no caso da religião, que esse daí a gente precisa de uma aula específica para falar, porque envolve muitos contextos, tá? Então, envolve, por exemplo, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, as novas formas de igrejas com que hoje nós vivemos no mundo contemporâneo. Então, uma outra discussão eu prefiro, então, deixar para a gente fazer num outro momento para não interferir aí dentro dos conceitos, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês a seguinte pergunta sobre o que vocês entenderam sobre a aula de hoje, sobre os objetivos aí das relações sociais, tá? E aí, logo em seguida, eu vou fazer a chamada. Diga aí, pessoal, o que vocês entenderam aí sobre essas relações sociais na aula de hoje? Posso, Rafa? Por favor. É que mesmo a sociedade podendo atingir a gente, machucando a gente de diversas formas, que foi o que Augusto Cury falou no começo, no vídeo, a gente precisa conviver em sociedade. Gostando ou não, a gente precisa estar em um meio social. É muito difícil alguém viver sozinho, porque a gente precisa sempre de alguém para fazer alguma coisa pra gente. A gente não consegue fazer tudo. Literalmente, né? Aí eu fico brava quando alguém fica falando assim, que a mãe ou o pai não ama, não faz nada, que não sei o quê. Eu falo, gente, não precisa ficar falando toda hora que ama, que gosta, que é a pessoa mais importante da vida deles. Olha todos os dias as ações que eles estão tendo para vocês, né? A mãe lavando a roupa, passando, guardando, preparando a comida. Isso é forma de amor, né? Isso é uma relação social construída em afeto, né? Muitas vezes eu vejo pessoas conflitando com os pais, né? Porque não consegue compreender que cada um tem um tipo, né? E uma forma de demonstrar o amor, aquilo que sente. Diga, dona Pia. Mesmo a mãe e o pai brigando com a gente, é porque eles amam. Porque se eles não amassem, eles não brigavam, eles não falavam o que está errado, o que está certo. Então, porque o pai, muitas vezes a mãe e o pai, ele dá aquela discussão com a gente, aquela briga com a gente, é porque ele se importa, porque ele quer tudo de bom para o filho. Então, às vezes, o filho não entende isso. Só lá na frente eles vão entender isso daí. Sim, dona Piva, e como? E muitas vezes os pais, por orgulho, tá? Não confessam que tiveram alguma atitude indevida, mas seja você o sábio da relação, né? Tá bom, pai, tá bom, mãe, tá tudo certo. Mesmo que eles errem, eles nunca vão Sim. falar que estão errados. Não, em alguns momentos acabam sim, mas no momento que não, vocês também podem relevar, né? Às vezes, pessoal, a gente vai aprendendo umas coisas só conforme vai amadurecendo. Às vezes, né, é melhor você assumir que tá perdendo, que você realmente está ganhando, entendeu? Numa relação social. Certo? Fica a dica aí. Uma relação social nunca há ganhador. Tem que ter um empate. Sim, alguém tem que ceder, né? Tem que ter. Falar assim, não, deixa, vamos para lá. É igual discutir futebol. A gente não fala aqui de futebol de vez em quando, fala que Palmeiras, mas no fim, todo mundo está tudo na boa. Então tem que ceder. Pois é, pessoal, deu nosso horário aqui, não sai, eu só vou confirmar, tá? Então, o Breno
e a Sabrina que estão ausentes? É isso? Só confirmam pra mim. Os 3 Felipes Acho que estão sim. aí. Os 2 Heitor também. Sim. Tá? A Yasmin tá tudo ok. Nicole, ok. Então é isso mesmo, tá? Hoje, Breno. Que Brian? Breno e Sabrina, tá? Até mais. Espero vocês na sexta-feira. Tchau. Beijão. Até Estudem. sexta. Tomara que a prova esteja fácil. Estudem. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa. É Tchau, nóis. tchau.